Então, boa noite a todos que já chegaram, estão chegando. Hoje, a nossa aula 4 é sobre o início do ministério de Jesus. Então, o nosso objetivo aqui vai ser entender um pouco como é que foi, quais foram as primeiras ações da vida pública de Jesus. Até agora a gente viu a vida privada, vamos dizer assim, a vida particular de Jesus, não é? Entendemos um pouquinho do contexto anterior ao nascimento de Jesus. Depois vimos a simplicidade do nascimento e dos fatos que estão englobados ali no nascimento de Jesus. Na aula passada, nós vimos sobre os 30 primeiros anos da vida de Jesus. Entendemos que Jesus foi uma pessoa que teve uma vida normal durante os primeiros 30 anos, foi um trabalhador, não é isso? Trabalhou duro na construção civil, ele teve uma família grande, teve irmãos, se tornou órfão de pai, né? Cuidou muito provavelmente da família, dos irmãos, da sua mãe viúva, enfim. Algumas pessoas podem até assim pensar, achar um pouco estranho o caminho que nós escolhemos, a abordagem para começar a estudar Jesus. Por que não começar logo com Jesus fazendo milagres? Mas eu acho que agora, a gente entrando na quarta aula, a gente consegue entender um pouquinho mais um Jesus que tem um povo, que tem uma história, que tem um território, um Jesus assim, de verdade, né? Não só o Jesus mitológico, né? O Jesus lendário, mas a gente entender Jesus como alguém real, né? Alguém que realmente esteve aqui, que viveu, que se aproximou de nós, dos seres humanos. E eu acho que essa palavra define bem aqui o nosso contexto introdutório, as nossas primeiras aulas, né? Um Jesus próximo. Esse foi o nosso objetivo até aqui. E hoje, então, a gente vai entender como aconteceu o início da vida pública de Jesus. Eu tenho certeza que é um momento bastante esperado por todos nós e nós vamos, então, sem mais delongas, começar esse momento. Jesus já tem cerca de 30 anos. É assim que o evangelista Lucas fala. Ele não fala precisamente 30 anos. Ele fala que Jesus tem cerca de 30 anos. E dentro dessa perspectiva nossa de entender um Jesus real, eu creio que a gente não tem como fugir de uma questão. Como era Jesus aos 30 anos? Não é? Terminamos a nossa aula passada falando sobre isso. Como é que era a aparência de Jesus aos 30 anos? Todos nós temos uma imaginação. Todos nós temos uma imagem gravada aí na nossa cabeça de Jesus, não é? Feche os seus olhos aí por um segundo, feche os seus olhos, pode fechar, e pensa em Jesus. Agora abre os seus olhos, pode abrir seus olhos. É isso que veio à cabeça de vocês? Não é? Pelo sorriso aí, todo mundo balançando a cabeça, né? Essa é a imagem que nós temos de Jesus, ou uma imagem muito próxima dessa. Como nós imaginamos Jesus, normalmente? Cutis branca, não é assim? Bem branquinho, pele bem cuidada, olho claro, barba, geralmente de barba, não é? A gente imagina, mas não é uma barba qualquer, né? É uma barba assim, bem caprichada, parece que foi no barbeiro ontem, bem acertada, né? E o cabelo, como que a gente imagina? Maravilhoso, pronto, está definido, né? Um cabelo longo, pesado, denso, né? Também bem tratado. Essa é a nossa imaginação a respeito de Jesus. Mas vocês caminharam comigo nas 3 aulas até agora. A gente sabe que Jesus faz parte de um povo, né? O povo judeu, do século I. E aí eu pergunto para vocês, essa imagem que nós temos de Jesus corresponde a qual povo? A que época? Parece um Jesus de onde? Sem dúvida nenhuma, essa imagem que a gente tem é um Jesus europeu,
né? E aí a gente precisa investigar como que Jesus judeu se tornou de repente um Jesus italiano, né? No máximo ali um Jesus espanhol, né? Mas com aquelas características italianas, tá? E muito provavelmente essa imagem que a gente tem de Jesus começou da representação artística de Jesus, né? A gente sabe que a Europa é o berço das artes e conforme Jesus foi sendo reproduzido, pintado, é de se esperar que eles pintaram Jesus dentro daquilo que eles consideravam as melhores características, melhores entre aspas, o que em determinado momento histórico correspondia ao padrão que eles têm de belo, né, de mais bonito. Foi assim que eles pintaram Jesus, porque eu e você também queremos colocar um Jesus aqui dentro da nossa imaginação o mais belo e o mais bonito possível, né? E saindo aí das artes, né, do período de Renascimento, que Jesus começou a ser pintado nas telas, nós vamos caminhando agora no nosso século para a era do cinema. Na verdade, em que Jesus ele sai das telas, ele começa a ir para os filmes. E aí já está havendo, não sei se vocês perceberam isso, uma reconstrução da imagem de Jesus através do cinema. O Jesus deixa de ser o Jesus simplesmente bonito, né, o Jesus europeu, para virar um Jesus o quê, gente? Um Jesus galã. Essa que é a verdade, não é? O Jesus do cinema já é um Jesus assim, que tem um olhar com profundidade, né? Um olhar penetrante, um Jesus que tem todo aquele ar, né? Que deixa as mulheres assim meio encantadas, sem saber exatamente como, porque, mas em busca da identidade real ou da fisionomia real de Jesus, eu vou cumprir para vocês agora a promessa que fiz na aula passada e eu vou apresentar uma foto do Jesus verdadeiro, tá bom? Então, preparem-se. Eu sei que está todo mundo sentado aí, todo mundo tranquilo, né, gente? Já mediram a pressão. Estão prontos para ver Jesus? Estão prontos? Então, fechem seus olhos de novo, todo mundo de olho fechado. Muito bem, pode abrir. Ouvi um cruzes aí, ouvi um homem das cavernas, né? Eu acho que essa imagem surpreende a todo mundo. De fato, isso não é uma foto de Jesus, obviamente, né, gente? Mas como é que nós, né, a ciência chegou nessa imagem? Foi achado um crânio lá no território dos judeus, de alguém que viveu no século I. Então ele é um judeu e esse crânio, né, essa ossada é de um judeu contemporâneo de Jesus. Não é Jesus, mas é um contemporâneo. Então, com base naquele crânio, né, um grande conjunto de cientistas, pessoas que estudam as características dos povos, né, que estudam genética, eles foram recriando a imagem, os tecidos, as características por trás daquela ossada, por trás daquele crânio, e esse é o resultado final. Então, esse homem, aí, como você está vendo, né, é alguém que tem as características do povo de Jesus. Quais são essas características na época? Barba grossa, né? O cabelo é um cabelo crespo, os traços em geral não são aqueles traços fininhos, delicados que a gente está acostumado a ver, né? É alguém, então, que pode ter sido muito parecido com Jesus. E aí eu sei que existe uma resistência incrível, né? Tem gente até que não quer vir na aula mais depois, quer abandonar o curso. Depois, não, esse Jesus aí eu não quero não, né? Eu não sei por que isso, vamos tentar entender. Mas o fato é que nessa resistência, algumas pessoas ainda ficam dizendo assim para mim, não, Rafael, mas em toda comunidade tem alguém com características um pouco diferentes. Tem, gente, é verdade, mas existe um certo padrão, não é? Existe uma média. Se você for no sul do Brasil, as mulheres são muito diferentes das mulheres do nosso estado de Minas Gerais e as mulheres do Nordeste.
Não é verdade? Existe um padrão. Ah, tem uma mulher morena lá no sul? Tem, mas a maioria, o padrão, corresponde a isso aqui. Entre os judeus, não é comum a característica. Pele muito branca, olho claro, cabelo fininho, lisinho. Essas características não faziam parte do povo judeu no século I. Tá? Então é difícil você imaginar um Jesus que foge totalmente às características. E um detalhe mais específico com relação à cor de Jesus, né? Nós vamos ver a partir da aula de hoje que Jesus andou demais. Primeiro, ele trabalhou duro na construção civil e ele, a partir dos 30 anos, ele andou muito. É de se imaginar um Jesus torradinho pelo sol, mesmo, curtido pelo sol, né? Só isso aí já seria suficiente para distinguir da imagem que a gente tem. Uma outra coisa que as pessoas sempre me perguntam é se Jesus tinha cabelo comprido ou não. Interessante as nossas curiosidades, né? Porque o pessoal fixa na questão do cabelo, tinha cabelo comprido ou não. E eu, durante muitos anos, dando esse curso, eu sempre afirmava o seguinte, que provavelmente Jesus não tinha cabelo comprido. E eu mudei radicalmente minha opinião, tá? Hoje eu afirmo para vocês que não é provavelmente, com certeza Jesus não tinha cabelo comprido, com certeza absoluta. De onde que o Rafael está tirando aí suas conclusões próprias? Olha só, um versículo que eu achei lá na frente no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, me ajudou a tirar essa conclusão. 1 Coríntios 11, versículo 14. Vou ler para vocês. Diz assim, é o apóstolo Paulo falando para a igreja primitiva, ou seja, para os primeiros cristãos. O apóstolo Paulo fala assim, ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Então, qual a conclusão que eu cheguei? Me digam se eu estou errado. Entre as primeiras comunidades cristãs, que ainda estão muito próximo da época de Jesus, que ainda tem uma memória visual de Jesus, eles consideravam que era desonroso ter cabelo comprido para um homem. Pergunto para vocês, se Jesus tivesse cabelo comprido, eles considerariam essa primeira geração de cristãos desonroso ter cabelo comprido? Então, eu cheguei à minha conclusão aqui. E para fechar essa questão da imagem, eu acho que a questão que está por trás de tudo isso, porque pode parecer uma questão só engraçada, mas realmente não é. Tem uma coisa importante atrás disso. O que assim, é relevante por trás disso é uma tentativa nossa de se aproximar de Jesus e se aproximar em geral de todas as pessoas por causa de um padrão estético, um padrão de aparência. No fundo, a gente quer gostar de Jesus porque considera ele encantador, né? E nós vamos ver aqui que o Jesus real, ele encanta realmente, mas não era por causa da aparência. Tem algum conteúdo. Nós vamos descobrindo isso ao longo do nosso curso. Então, a última pergunta. Mesmo que Jesus tenha as características do judeu do século I, ele era pelo menos bonito, Rafael? Ele era pelo menos bonito? Vocês acham que a Bíblia dá alguma dica para a gente? Porque os evangelhos em nenhum momento falam sobre a aparência de Jesus. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhuma referência. Mas tem alguma dica se Jesus era bonito ou não? Quem se lembra? Muito bem. Lá nas profecias, lá no livro de Isaías, tem sim uma dica a respeito da aparência de Jesus. Isaías capítulo 53, versículo 2. Diz assim, porque é um texto profético que fala sobre o Messias. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado de todos os homens. Pergunto para vocês, pelo texto lido, parece que Jesus era bonitinho ou muito feio? Fala aqui que as pessoas olhavam e não viam nada nele que agradasse.
tem gente que é assim, né, gente? Não vamos fazer bullying aqui não, mas tem gente que a gente olha assim, toma um susto, a gente fica com vergonha, né? Não é? Parece que Jesus era esse caso. As pessoas olhavam e procuravam alguma coisa, mas não tinha nada que agradasse nele. E o texto é mais explícito, falando não tinha aparência nem formosura. Alguns estudiosos vão dizer, olha, o texto de Isaías fala sobre um Jesus sofredor, um Jesus que está na cruz. Olha, é uma interpretação possível, né? E a gente tem que respeitar as interpretações, mas acho difícil fugir da literalidade do texto aqui para forçar, né, tentar manter aquela aparência de Jesus, tá bom? O fato é que nós vamos ver a partir de agora, né, Jesus aos 30 anos, que Jesus era sim, né, encantador e atraente, não por causa da aparência, mas por causa de outros atributos muito interessantes. Aos 30 anos, quem aparece primeiro, quem se destaca, quem chama atenção, não é Jesus. É, na verdade, o primo de Jesus. O nome dele é João. Às vezes a gente já emenda, João Batista, parecendo que Batista era sobrenome, mas não é. Batizar era o que João fazia. E por isso ele acabou sendo conhecido como João o Batizador, o Batista, né? Onde que João aparece? João aparece aqui, ó, na região do deserto da Judéia, tá? Depois nós vamos ver lá que é deserto mesmo, é areia. E João aparece com uma imagem bastante rude, vamos dizer assim. Os evangelhos falam que ele se veste com pele de carneiro, sua alimentação é mel, é gafanhoto, e ele está no deserto proclamando, anunciando uma verdade. É uma mensagem forte que João tem. A mensagem dele é assim: arrependei-vos, se arrependam, porque o reino de Deus está chegando. Está chegando a hora do reino de Deus. A mensagem de João é tão impactante, é tão dura, né, que às vezes saem ao encontro de João, aqui das cidades, né, de Jerusalém, de Jericó, de Betânia, de toda a Judéia, vai gente ao encontro de João, aqueles religiosos, né? E João fala assim: vocês são raça de víboras. Olha que mensagem dura. O machado, ó, já está aí para cortar a árvore. Por que vocês estão fugindo da ira de Deus? Ou seja, o que João está dizendo, não adianta ter a capa de religioso, não adianta ter a formalidade de religioso. É necessário o arrependimento de coração. E as pessoas que iam se arrependendo, João ia batizando. Essa é uma prática completamente inovadora de João. O batismo começa com João e não fazia parte dos ritos judaicos. Quem conhece aqui um pouquinho dos costumes dos judeus vai dizer, olha, mas eu sei que os judeus têm o hábito de fazer purificações cerimoniais, muitas purificações. De fato, os judeus se lavavam muitas vezes, né, antes de qualquer refeição, eles tinham esses ritos. Mas é diferente do batismo. O batismo é uma vez só por todas. Quem se batizou não precisa ser batizado de novo. Ou seja, o que João está fazendo não é como os judeus faziam, uma purificação externa. Na verdade, o batismo é um símbolo, um sinal de uma purificação interna. Vocês estão vendo a mudança aqui, a virada, né? Então, essa prática começa com João Batista. E João, então, ele está batizando as pessoas, e lá na Galileia, o nosso personagem, o Jesus, bonito ou feio, né? Mas Jesus escuta falar sobre o que João está fazendo, a pregação de João, o batismo de João, e Jesus, então, ele deixa a cidade de Nazaré e ele vem de encontro à cidade, a região do deserto da Judéia, onde que João está batizando. Quem for lá em Israel fazer a viagem que a gente estava falando aqui no início da aula, né? Quem não chegou no início perdeu aí, nós estamos combinando um negócio muito legal aqui. Vai ser levado muito provavelmente para
no Rio Jordão para ser batizado, se quiser, né? O ponto tradicional de batismo no Rio Jordão é esse que vocês estão vendo a imagem aqui, né? Um local muito agradável. Eu gosto de trazer essa foto para a gente ter uma ideia também do Rio Jordão. Às vezes a gente pensa que o Rio Jordão é igual o Rio Amazonas, né? 1 quilômetro de comprimento. Não, o Rio Jordão é um rio fino, né, bem mais fino que o nosso Rio Doce aqui, um rio de águas verdes, um rio de água gelada, né, um lugar gostoso, mas um rio, nada mais do que isso, né? Esse local aí fica aqui, ó, bem perto do Mar da Galileia. Mas João está batizando aonde? Lá em Jericó, lá perto do Mar Morto. Vamos fazer essa viagem aqui para a gente ver isso. Então vamos lá. Opa! Então vamos lá. Chegando em Israel. Vocês já estão conhecendo o território aí de Có. Lá em cima, o Mar da Galileia, tá? Onde região que Jesus morava, aqui, ó, Nazaré, e aqui nessa região aqui, o ponto turístico, né? É onde as pessoas são batizadas. E agora vamos caminhar um pouquinho aqui. Então, esse aqui, ó, gente, é o Rio Jordão. E esse é o vale do Rio Jordão. Já falei para vocês que é um vale muito profundo, né, em relação às laterais do vale. A gente vai vendo as montanhas ao redor, vai vendo o verde, né, o deserto de um lado e de outro, e ali na calha do Rio Jordão, a tentativa hoje, né, de plantação é o lugar mais fértil. A gente vem andando aqui pela calha do Rio Jordão. E a gente vai chegando aqui, então, mais ao sul. Estão vendo? O Rio Jordão vem serpenteando. E a gente chega, então, aqui, ó. Essa é a região onde que a Bíblia fala que João está pregando. É o deserto da Judéia. E como vocês estão vendo aqui, vamos aproximar, quando a Bíblia fala de deserto, ela não está falando de um lugar que não tem casas ou cidades, não, é deserto mesmo, é areia e mais nada, né? E aqui, ó, Jericó é praticamente um oásis no meio do deserto, né? Uma das cidades continuamente mais habitadas há mais tempo do planeta. O local mais provável do batismo de Jesus é aqui nas imediações da cidade de Jericó, no Rio Jordão, né? Também tem um ponto de visita, é muito mais simplesinho do que aquele outro que eu mostrei para vocês, né? Muitas pessoas nem são levadas nesse ponto, mas essa região, não exatamente esse lugar onde, né, o que está lá, mas essa região é provavelmente aquela onde Jesus, de fato, foi batizado por João. Quando Jesus chega até João e pede para ser batizado, João se mostra muito surpreso, porque o tempo todo que João prega, João fala o seguinte: olha, eu estou batizando com água, mas vai vir alguém depois de mim, e a pessoa que vem depois de mim, eu não sou digno de tirar a sandália dessas pessoas. Eu batizo com água, mas quem vem depois de mim vai batizar com o Espírito Santo. E quando, então, Jesus chega até João, João fala assim: olha, eu não sou digno de te batizar, tem que ser o contrário. Imagina João falando com Jesus: vamos fazer o seguinte, você me batiza. E como nós vimos aqui, o batismo de João era um batismo de arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados. Faz todo sentido o que João está falando. Jesus não precisa se arrepender, né? A gente entende pela história aqui, né, que Jesus viveu sem pecado. Mas por que então Jesus vai ser batizado?
Jesus explica para João, ele fala assim, olha, por ora importa cumprir toda a justiça. Talvez é uma frase um pouco enigmática de Jesus, né? Importa cumprir toda a justiça. Olha, se a gente relembrar aqui da primeira aula, daqueles símbolos que apontavam para o Messias, né? A gente sabe que sempre existiu um preço pela remissão dos castigos e dos pecados. Esse preço normalmente era a morte, né? E começou a haver uma substituição. Em vez de morrer o pecador, morria um animal era sacrificado. Não foi assim que a gente entende no Velho Testamento? Aqui, Jesus ele já está começando, logo nesse momento, no início da vida pública dele, a assumir esse papel de substituto. Ou seja, importa cumprir toda a justiça. Se a justiça tem que recair sobre alguém, não vai recair mais sobre você, sobre você, sobre você. Vai recair, Jesus falando, sobre mim. Eu vou cumprir o que é justo. Então Jesus já começa aqui a desempenhar esse papel. E então os evangelhos nos dizem que Jesus entra no Rio Jordão e então ele é batizado por João. E na hora do batismo, acontece uma coisa sem precedentes. Os céus se abrem, eu não sei o que é isso, só sei o que está escrito, fala que os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre a forma de pomba. E uma voz, a voz de Deus Pai, foi ouvida, dizendo, este aí é o meu Filho amado, em quem eu me satisfaço, em quem eu me comprazo. Vejam bem, é um momento nos evangelhos que a Trindade está fisicamente reunida, os três elementos da Trindade. Jesus, Filho, está ali em carne e osso. O Espírito Santo está em forma corpórea, na forma de pomba. E Deus Pai também está presente fisicamente, porque a gente sabe que o som são ondas, né? Ondas físicas. Então a Trindade está reunida neste momento. Imaginou o batismo de Jesus? Como é que foi? Agora que você conhece o Rio Jordão, né? As características de Jesus. Você imaginou Jesus lá e João batizando ele? Vamos ver se é mais ou menos assim que você imaginou? Foi mais ou menos assim que você imaginou? Não, né? Dá para ver alguma coisa nessa pintura, gente? Fala sério, né? Tem rio aí, você consegue ver o rio? Hã? Mas tem, se você olhar lá no calcanhar de Jesus, tem uma aguinha ali, né? Oi, gente, olha os anjinhos de novo, né? Olha eles lá de novo, que complicado. O que mais me chama a atenção é a árvore. Que tipo de árvore é aquela, né? Eu acho que não existe árvore igual aquela em lugar nenhum do mundo. Quem que pode ter pintado uma pintura dessa, gente? Quem? A senhora entende de arte, viu? Nossa, quem que pode ter pintado isso aí? Leonardo da Vinci. Só podia ser ele, gente. Quando eu falei para vocês, né, que o cara não entendia nada de pintura, eu não estava brincando, não, estava falando sério. Uma vez ele errou uma pintura, estava pintando uma mulher lá e queria pintar ela séria, ela saiu meio sorrindo. Ele nem quis vender aquele quadro, guardou aquele quadro com ele lá, morreu com aquele quadro e todo mundo, né? Mas ele mesmo não conseguiria fazer aquele quadro 2 vezes. A maior prova está aí, né? Então, brincadeiras à parte aqui com o nosso colega Leonardo, que vai sofrer aqui ao longo das nossas aulas, essa imagem aí me faz pensar que aquele Jesus europeu, né, que a gente formou a imagem aí a partir da Idade Média, ali para Leonardo ele ainda não está configurado, não. Vocês vejam que Jesus está bem esquelético aí, não é? Não está parecendo um Jesus muito moreno, né? Foi assim que Leonardo imaginou ele. Muito bem, o batismo, gente, é um momento de transição na vida de Jesus, tá? Depois desse momento, Jesus não volta mais à vida comum dele, aquela vida privada lá em Nazaré. É a partir do batismo que agora capacitado pelo Espírito Santo que desceu sobre ele, cheio de autoridade e poder,
é agora que o Jesus começa a se revelar. Aquele Jesus, né, que a gente está aí aguardando desde as primeiras aulas, tá bom? O que aconteceu, Rafael? Logo depois do batismo de João, que João batizou Jesus. Diz os evangelhos que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto da Judéia. Vocês já conhecem o deserto agora, né? Eu tive a oportunidade de passar e tirar essa foto, que eu acho uma das fotos mais bonitas que eu tirei, porque, como eu falei para vocês, gente, geografia, tudo muda, mas geografia é isso aí. Quando a Bíblia diz que ele esteve no deserto da Judéia, e você vai lá no deserto da Judéia, é isso aí que a gente vai ver, areia, areia e areia. Pelos evangelhos, dá a entender que foi assim, uma sequência imediata. Jesus saiu do batismo e o Espírito Santo já conduziu ele para o deserto. Para que ele foi levado para o deserto? Vocês lembram? Ele foi levado para ser tentado por Satanás. Tá? E Jesus ele se preparou para o que viria. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus não se alimentou, ele jejuou, se preparando para esse confronto que viria. Lá, perto de Jericó, naquelas imediações lá, tem inclusive um local, né, vocês estão vendo a placa aí com a setinha, que é o Monte da Tentação, né? Se mostra aquele local como um provável lugar onde aconteceu a tentação de Jesus. O local é realmente impressionante, é o final vamos dizer assim, do oásis que é Jericó, e depois surge uma montanha alta. Lá nessa montanha hoje, cravada, lá na rocha, tem até um mosteiro, vocês estão vendo nas fotos de baixo. Um negócio impressionante como é que esse mosteiro foi concluído, mas de fato a gente não tem, e eu vou falar isso mais daqui a pouco, nenhum elemento para afirmar que a tentação aconteceu nesse monte, tá bom? Por que eles elegeram esse lugar? Nós vamos ver durante a tentação aqui. Eu creio que os evangelhos, eles resumiram, eles sintetizaram as artimanhas que o diabo utilizou para tentar dobrar Jesus. Lá nos evangelhos tem 3 proposições, como se o diabo tivesse feito 3 afirmativas ou 3 pegadinhas, né, para tentar aí colocar Jesus numa enrascada. Pode ter sido mais, elas podem ter acontecido ao longo do tempo e terem sido resumidas, tá? Primeira das artimanhas que foi utilizada por Satanás. E observem que todas as 3 que nós vamos falar, elas são estratégias atemporais de Satanás. O que eu quero dizer com isso? As mesmas coisas que o diabo usou para tentar Jesus, ele continua usando ainda hoje para tentar o Rafael, para tentar a Fernanda, para tentar a Selma e para tentar cada um de nós. São as armas atemporais que ele tem. Primeira coisa, Jesus estava há 40 dias de jejum, com fome, no deserto, no sol e no calor. O diabo, ele se aproveita daquela vulnerabilidade, que ele entende que é uma vulnerabilidade, e ele chega com a proposta, né, para Jesus: olha, transforme essas pedras que estão aqui no deserto em pães. Se você não tem poder, você é o Filho de Deus, transforma isso em essa pedra e sacia a sua fome. O que o diabo está falando para Jesus? Satisfaça as suas necessidades físicas. Primeira coisa, você tem que satisfazer suas necessidades físicas. Você é um homem como todo mundo. Não é assim que o diabo continua falando? Olha, você é ou não é macho? Não é? Olha lá, ela está olhando para você. Você vai satisfazer suas necessidades ou não vai? Você tem necessidades, cara. E para a mulher, o diabo vai falar a mesma coisa, né? Satisfaça as suas necessidades. Se tem esse desejo aí no seu coração, se tem essa vontade, não é à toa. Você precisa ser feliz, né? Todo ser humano, toda mulher precisa ser feliz, né? Precisa realizar os seus desejos. Você merece ser feliz, você tem direito, você pode. Essa foi a artimanha que o diabo usou com Jesus e continua usando até hoje com a gente. Mas não foi suficiente para pegar Jesus. A resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem.
Ou seja, o homem não vive só das necessidades físicas. O homem não é só físico. O homem também é espírito. Então, o diabo perdeu a primeira tentativa, né? Mas ele não desistiu e ele levou Jesus até a cidade de Jerusalém, lá no templo, no lugar mais alto do templo, que é o pináculo, e de lá ele falou: olha, se você é o Filho de Deus realmente, né, atira-te daqui, porque está escrito na palavra de Deus, né, que os anjos viriam te socorrer. Você é o Filho de Deus? Então faz isso. O que é a artimanha do diabo aqui? O diabo está tentando convencer Jesus a provar quem ele é. Jesus realmente é o Filho de Deus, mas o diabo quer que Jesus prove isso, né? E é a mesma artimanha que o diabo continua utilizando ainda hoje, né? Para a gente, prova quem você é, prova. O que o diabo continua falando, você vai deixar barato? Você viu o que ele fez? Uma piada com a sua mulher, né? Não, você não leva desaforo para casa, isso não, prova quem você é muito homem, vai lá na frente e dá um tapa, tira satisfação, não é isso? E o diabo continua falando isso, gente, porque isso aí o diabo está mexendo no nosso ego. Ele continua falando isso no nosso serviço. Você viu o que seu chefe falou de você? Você vai deixar? Não, você não leva desaforo para casa. Vai lá e reage, né? O tempo todo o diabo está querendo nos fazer cair com essa artimanha, mexendo no nosso ego, mas não cola com Jesus, porque o ego de Jesus é corretamente dimensionado. O ego, tem gente que fala que a gente tem que ter o ego elevado, não é isso. Você não tem nem que ter o ego elevado, nem o ego abaixo. Você tem que ter o ego corretamente dimensionado. Jesus sabe quem ele é. E ele não precisa provar para ninguém. E você também sabe quem você é. Você é filho de Deus. Você não precisa provar para ninguém o que você é. Não é verdade? Mas, ainda não satisfeito, o diabo vai lançar a mão da terceira tentativa dele. Na minha opinião, até a mais habilidosa de todas elas. Tem alguém que vai dizer, não, essa aí é fácil, né? Mas eu acho, vamos ver, eu acho que essa realmente é das mais perigosas. O diabo, ele levou Jesus a uma montanha alta, e por isso, o monte da tentação, né, lá perto de Jericó, mas nós não sabíamos qual é essa montanha, e dali o diabo mostrou para Jesus as cidades, a glória das cidades, dos reinos, dos impérios, o poder, o dinheiro, a capacidade. O diabo mostrou para Jesus tudo, toda essa opulência, essa glória. E o diabo falou para Jesus, olha, está vendo isso tudo aí? Eu vou te dar isso tudo, se você se prostrar e me adorar. Essa parece fácil, gente, de resistir? Vamos lembrar um pouquinho? Jesus vem de uma família humilde, ele mora na região mais pobre do país, ele perdeu o pai, né? Ele viu gente doente ao redor dele, ele viu gente passando miséria, ele viu o Império Romano massacrando aquele povo, né? E agora, de repente, ele tem a oportunidade de resolver tudo isso num estalo. Imagina, gente, do nada ele vai poder resolver o problema da mãe dele, vai poder deixar a mãe dele garantida e protegida para o resto da vida. Quem de vocês aqui não quer deixar os pais amparados? Ele vai poder deixar os irmãos, ele vai poder cuidar do povo dele. Significa que não vai ter mais necessidade, porque agora ele vai ter todos os recursos para satisfazer isso. É uma artimanha que tem pego muita gente hoje ainda? Com certeza. O que o diabo está tentando aqui? Gente, Jesus, no seu devido tempo, ele já teria toda a glória, todo o poder de todos os reinos. Ele é Jesus, ele é Deus. Só que não naquele momento. O que o diabo está tentando fazer é acelerar o tempo. Ele está querendo que Jesus não espere nada. Ele está propondo um ganho imediato e um ganho fácil. Queridos, nós temos necessidades, todos nós.
financeiras, inclusive, né? Todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Agora a proposta do diabo é: eu te dou isso agora. Para que você vai fazer o caminho, né? Nossa, você vai ter que trabalhar tantos anos, estudar tantos anos, né? Olha o esforço para chegar lá, te dou tudo agora. Entra nessa licitação aqui, né? De determinado ente público, que eu não sei qual é. Entra aqui nessa licitação, né? Faz uma propina aqui, um suborno, e eu já te dou tudo agora. E essa estratégia de Satanás, ele começa a tentar na gente desde quando a gente é criança, né? Precisa estudar não, olha a prova do coleguinha, né? E marca aqui, não precisa fazer esse esforço todo, né? Então, olha só, são as mesmas que ele continua utilizando ao longo do tempo, mas com Jesus elas não deram certo. A última resposta de Jesus para ele, né, foi: olha, você está falando para eu te adorar? Está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Agora, Satanás já sabia quem Jesus era e que ele não tinha chance. Agora ele vai trabalhar loucamente para tentar derrubar por outras maneiras. O confronto direto já não havia mais oportunidade. Jesus ainda está na região do deserto da Judéia. Todo mundo está comigo geograficamente aqui, né? Ninguém se perdeu no território de Israel, não, né? Nem tem jeito de perder, porque o território é muito pequenininho, gente, muito pequenininho mesmo. O território de Israel é menor que o menor estado brasileiro, Sergipe, né? Com algumas horas você corta esse território de norte a sul, né? Nunca na história o território de Israel teve mais que 300 quilômetros de comprimento. Então o território é um território bem pequenininho. Jesus está aqui na região da Judéia. E nos diz os evangelhos agora que Jesus ele sai da região da Judéia e ele volta para a região da Galileia por causa de um acontecimento específico. Sabe o primo dele, aquele que batizou ele, o João? Vocês sabem o que aconteceu com o João? Nessa época, pouco tempo depois do batismo? João tinha um discurso muito duro, né? Ele não poupava palavras, não. Ele falava a verdade para quem precisasse ouvir. Arrependei-vos. E João, não é que ele começou a falar umas verdades inconvenientes a respeito dos governantes da época. Lá em cima, no território da Galileia, governava um filho de Herodes, chamado Herodes Antipas. E esse filho de Herodes foi lá e gostou da esposa do irmão. E pegou a esposa do irmão para ele. E Herodes e João Batista, olha a coragem, olha a ousadia, né? Olha o profeta de Deus. O João falou que Herodes estava em pecado, e ele seria julgado por causa disso, ele precisava se arrepender. Aliás, essa é uma característica dos profetas de Deus, viu, gente? Hoje a gente usa a palavra profecia como sinônimo de adivinhação do futuro. Né? Ah, fulano está fazendo uma profecia lá, ele falou que eu vou casar, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ser famoso, né? Profecia não é sinônimo de adivinhação. Profetizar é ser boca de Deus, é falar as verdades de Deus, tá? Normalmente verdades que apontam, né, falhas, erros e coisas que precisam ser modificadas. João fez isso, e quando João fez isso, o que aconteceu com ele? Ele foi preso por Herodes, né, na prisão de Maqueiro. Tá? Existe ainda hoje as ruínas dessa prisão lá aqui na região da Judéia, nas imediações do Mar Morto. Então essa notícia chegou até Jesus. Olha, João acabou de ser preso. E aquilo trouxe tanta tristeza para Jesus, né? E Jesus, sabendo que ainda não era o momento dele de terminar o ministério, porque se Jesus continua no Judéia, ele já seria preso logo também. Né? Na verdade, Jesus estava começando ainda o ministério. Então, Jesus deixa a região da Judéia e vai para a Galileia. E mais uma notícia triste para a gente aqui, gente. Jesus que já perdeu José, logo Jesus vai perder também seu primo João. O batismo foi a última vez, provavelmente, que Jesus viu João, porque João não sai mais dessa cadeia. Ele vai ficar lá, até um episódio que não faz parte da nossa história, depois você pode pesquisar, em que João acaba sendo decapitado lá na cadeia. Jesus volta para
a região da Galileia, mas agora já, não, como eu falei para vocês, não volta para a vida particular, para a vida privada. Ele se muda da casa da mãe dele, da cidade da mãe dele, né, Nazaré, e vai para uma cidade que fica nas margens do Mar da Galileia, chamada Cafarnaum, tá? Essa cidade vai ser uma cidade muito importante na nossa aula daqui para frente, porque é lá que vai acontecer praticamente toda a vida de Jesus. É uma cidade maior que Nazaré, é uma cidade mais movimentada, que tem economia, onde as notícias chegam e as notícias saem, né? E talvez seja por isso que Cafarnaum é uma cidade estratégica e foi escolhida por Jesus. Mas, nesse meio tempo, ali já em Cafarnaum, na Galileia, Jesus começa a chamar e se aproximar de algumas pessoas que vão se tornando os seguidores ou os famosos discípulos de Jesus. Tá bom? Como é que Jesus foi se aproximando dessas pessoas? Através de um processo muito burocrático, né, chamado concurso público, onde todo mundo se inscreve, estuda, eu quero ser seguidor de Jesus. Aí tem as provas orais, né, doutor? Não é assim que funciona? Não, gente, era assim. Jesus estava passando e estava aqui justamente o André, não é o senhor? E seu irmão, Simão, Pedro, são vocês, né? Muito bem. E os dois irmãos aqui estavam pescando. E Jesus olhou para os dois e falou assim, me sigam, vou fazer de vocês pescadores de homens. Virou as costas e os dois, correram para seguir Jesus. Já estava escolhido, os dois assim. Mais na frente, Jesus encontrou outros dois, pescadores também. Cadê? Deixa eu ver esses dois aqui, É justamente o Tiago e João, não são? Tiago e João, não é? Irmãos também, João e Tiago. O que vocês estavam fazendo mesmo quando viram Jesus a primeira vez? Oi? Não, já tinham pescado, estavam secando as redes ali, né? Consertando. Jesus passou perto de vocês e falou, me sigam. E eles largaram tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ser seguidor naquela época não é assim, ser aluno uma vez por semana, não. Não é vir cá na quarta-feira, não, viu, gente? Ser seguidor é deixar a casa, deixar o pai, deixar a profissão, deixar tudo. E era assim que Jesus ia escolhendo as pessoas, de uma forma totalmente desburocratizada, simplificada. Olha a diferença de Jesus, né? Se você for fazer uma seleção de alguém para trabalhar na sua casa, primeiro você pede referência, currículo, né? Onde que já trabalhou. Se você pudesse escolher só algumas pessoas para trabalhar com você, né? Sei lá, umas 12 pessoas, como é que você escolheria essas pessoas? Não seriam as mais bem capacitadas, as com melhor formação técnica, as mais fluentes? Nós vamos ver que Jesus não apenas não fez exigências, como escolheu as pessoas mais simples. Pescadores, gente iletrada, galileus pobres, eram essas pessoas que foram sendo escolhidas por Jesus. E olha que Jesus tinha para esses seguidores dele uma missão super importante. Quais que eram as missões, a missão desses seguidores de Jesus, futura? O que eles tinham que fazer, esses 12? Sabe o que eles tinham que fazer, gente? Mudar o mundo. Jesus estava escolhendo pessoas para mudar o mundo. E sabe como que ele escolhia? Passou um dia para o Filipe, né? E falou assim, Filipe, me segue. Aí Filipe correu lá no irmão dele, Natanael. Falou, Natanael, você tem que ver. Eu acho que nós acabamos de descobrir aquele que os profetas falavam. O Messias esperado. Vamos lá, Natanael, para você conhecer ele também. Aí Natanael chegou, sabe quando você chega meio inseguro? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, olha aí, você é um perfeito varão israelita em quem não há dolo. Aí Natanael ficou assustado. Você já me conhece? Jesus falou para ele, já. Antes de você encontrar com Filipe, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, mas ele ficou impressionado com o fato de Jesus saber o que ele estava fazendo debaixo da figueira.
ficou tão impressionado que ele falou: tu és, é você mesmo. E Jesus falou para Natanael: olha, se você ficou impressionado de saber que eu vi o que você fazia debaixo da figueira, nossa, eu nem te conto coisas maravilhosas que você vai ver daqui para frente, né? Um dia Jesus estava passando numa banquinha de cobrar impostos. As pessoas vinham trazer as moedas, o dinheiro, deixava lá e provavelmente tinha algum tipo de recibo, né? Não me pergunta como é que era o papel, a caneta, não sei nada disso. Mas Mateus estava lá, Jesus passou para Mateus e falou: me segue. Eu fico imaginando Mateus largando o dinheiro, a banquinha, tudo para trás para correr atrás de Jesus. Assim Jesus foi escolhendo, né, e chamando para si, para lhe acompanhar algumas pessoas, né, seguidores. Na verdade, nesse primeiro momento, são muitos. E os dias estão se passando, estão entendendo? Vocês viram que encontrou um, encontrou outro, os dias estão se passando. E por essa época, teve um casamento ali perto da cidade que Jesus está, né? Ele já está em Cafarnaum, e perto de Nazaré ficava a cidade de Caná, a Caná da Galileia, né? Caná, hoje as cidades cresceram, Nazaré e Caná. De Nazaré hoje dá para ver a cidade de Caná. Alguma coisa aqui como Ipatinga, Fabriciano, em algum ponto você consegue até ver a outra cidade. Eu imagino assim que pela proximidade entre Nazaré e Caná, quem sabe quem está casando lá não seja até algum conhecido da infância de Jesus? Não pode ser? Alguém ali de convivência, um primo distante, um parente, um amigo, né? E agora eles estão com aquela dificuldade lá em Caná. Sabe qual que é a maior dificuldade do casamento, gente? A lista de convidados para o casamento, não é? Essa é a... Nossa, vai ser difícil, né? A sogra vira e fala assim: não, mas você tem que convidar a mãe do cunhado do João, porque foi ela que primeiro te deu um tapinha no bumbum. Não é possível que você não vai convidar ele, tem que estar no seu... Mãe, mas eu não... Né? Você fala para a sogra, ou a filha fala para a mãe: eu não conheço, mas falou: não, mas ele é muito importante. E aí fica aquela dúvida: convida, não convida, convida, não convida. Esse pessoal eu acho que também está na maior dúvida se eles convidam Jesus ou não para essa festa. Sabe por quê, Morgana? Porque Jesus já tem seguidores, discípulos. Convidar Jesus significa que tem que aumentar a lista em mais quantas pessoas? Um tanto, Adriana. Não são 12, não. Pode ser mais. Por enquanto não são 12, não. Pode ser mais, pode ser menos. Mas para quem está com a lista contada, trazer Jesus significava, né, aumentar bastante essa lista. E aí, Camila? A noiva mais sensível, um pouquinho mais mão aberta. Convida, meu bem, convida Jesus. O noivo: não, nós não podemos gastar agora. Não convida, não é assim que acontece? Não tá, já está a conta certa. Aí ela quer convidar, ele não quer, e aquela luta no final das contas, quem que ganha? Isso aqui nós estamos imaginando. Mas o fato é que Jesus foi convidado. Se você ler lá em João, capítulo 2, fala que foi convidado Jesus e os seus discípulos, e sua mãe também estava no casamento. Quem que não está no casamento? Claramente, o pai, né? Como falei para vocês, ele já sumiu da história, ele não aparece mais. Esse casamento lá em Caná da Galileia, olha aqui a foto da cidade de Caná na atualidade, né? Como vocês imaginam, na época de Jesus, uma cidadezinha muito menor, muito mais simples, né? Esse casamento está rolando, então essa festa está rolando lá na cidade de Caná. E as festas de casamento, gente, do povo judeu, e todas as festas em geral, não são igual às festinhas nossas aqui não, né? Festinha aqui na nossa cultura ocidental é uma coisa incrível, não é? Às vezes tem um casamento na igreja, aí antes do casamento terminar, algumas pessoas já levantam para ir para o local da festa, para pegar as melhores mesas, né? Já tem que ficar posicionado, aí já chega correndo na frente, senta logo perto da saída da cozinha, porque é o melhor local. Tem gente que nem vai na igreja, já vai direto para a festa, né? Já fica sentado ali na porta, só esperando. E aí, como é que é a festa?
Primeiro, enche a gente de refrigerante. Só vem refrigerante. Refrigerante. Aí depois salgadinho, né? Por quê? Depois, quando vem um negócio mais elaborado, ninguém está nem querendo comer mais. Aí, rapaz, essa comilança danada durante 3 horas, comendo. Deu 3 horas, você não aguenta comer mais, levanta, vai todo mundo embora de uma vez. Um chega, despede, esvazia o negócio. Não é? Festa ocidental, mais ou menos isso, na minha interpretação. Agora, a festa dos judeus é muito mais longa. Quanto tempo demora uma festa dos judeus? A Dani não vale. Quanto tempo demora uma festa dos judeus? Uma festa de casamento? 3 dias, 4 dias, 5, às vezes 1 semana de festa. Como é que é? Vem todos os amigos, os parentes, vêm e se hospedam na casa do noivo. Ficam lá mesmo, dormindo lá. Aí lá, só quem não está é a noiva. Lá eles começam a beber, comer. O judeu gosta de comer, gente. A culinária é boa. Depois eles começam a cantar, dançar. Aí cansam, né? Aí dormem. Aí depois que dormem, eles acordam e fazem o quê? Bebe, come, canta, dança e dorme. Aí acorda. Faz o quê? É, isso aí. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Enquanto tem alegria, enquanto tem vinho, enquanto tem animação, a festa vai indo. Lá em determinado momento da festa, o noivo escolhe que é a hora de ir buscar a noiva para concretizar o casamento. Agora você vai entender um pouco melhor do que aconteceu nesse dia. Teve um problema muito sério lá em Caná. O vinho acabou. Parece que acabou muito prematuramente. E aí, Maria ficou muito preocupada. Muito mesmo, porque isso é praticamente um desastre social. Significa o quê? O fim da festa. Ô, gente, o vinho não era mais uma bebida, não era a Coca-Cola da festa, não. Era a única bebida. Só se bebia vinho, não tinha outra bebida. Né? Acabar o vinho significa que aquela família se programou mal para o evento, que eles não foram bons acolhedores, anfitriões. Significava realmente assim, um desastre, uma tristeza, que o negócio ia acabar do jeito mais sem graça possível. E daí a grande preocupação que Maria ficou. Cadê o Afonso? Está aí, Afonso? Deixa eu ver o Afonso. Está aí, né, Afonso? Afonso, eu fico imaginando nessa hora, por que Maria ficou tão preocupada, Afonso? Por que Maria ficou tão preocupada com o que vai acontecer? Só me vem uma coisa na cabeça. O que é? A Maria, gente, era a dona do buffet desse casamento. Só pode ser isso, porque ela está assim, né, numa preocupação tão grande, que ela se aproxima de Jesus agora, chama Jesus num canto e fala sigilosamente com Jesus. Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Já imaginou essa festa, esse casamento? Como é que você está imaginando? Vamos dar uma olhada lá nos nossos artistas, como é que eles pintaram esse negócio? Olha esse aqui. Hã? Ah, gente, está brincando comigo, né? Não pode ter sido assim. Olha o pé direito desse negócio, né? Só tem uma mansão no Brasil que fica aqui em Patinga que tem um pé direito desse tamanho, não é verdade? Como é que você imagina? Eu imagino mais parecido com essa pintura aqui, olha só. Um negócio assim mais aconchegante, olha lá, o pessoal dançando, a música, comendo, aquele ambiente de alegria. E essa pintura eu gosto porque ela retrata o exato momento, o clique que Maria chama, tá vendo Maria ali embaixo? Chamando Jesus no pé da orelha e falando, eles não têm mais vinho, eles não têm mais vinho. Qual que é a resposta de Jesus para Maria? Uma resposta que aparentemente é bastante dura. Jesus fala, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Essa resposta deixa, às vezes, as mamães até com o coração meio dolorido, né? Um filho falasse de uma forma tão enfática. Então, a gente precisa entender essa resposta rapidamente, para não ter mal entendido. Primeiro, quando fala aí nas nossas traduções, mulher, Jesus não falou a palavra mulher, que é em português. Jesus falou uma palavra em aramaico, que foi traduzida para o grego, que veio parar no português. A palavra no grego é
Gunê, foi assim que ele chamou Maria. Não é uma palavra tão áspera quanto pode parecer, tá? Mulher, não é assim uma ignorância, não. Também não é uma palavra super mimosa, carinhosa. É uma palavra firme. Então, Jesus dirigiu uma palavra firme para Maria. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu fico imaginando aqui, gente, o coração de Maria. Aquela Maria que a gente já viu nas outras aulas, né, que guardava tudo no coração. Ela guardou o anjo falando, olha, do teu ventre vai sair o Messias, o Salvador. Ela guardou as palavras de Simão lá no templo, lembram? Quando viu Jesus, eis aí um sinal de contradição. E depois ela viu esse menino crescer. Normal. Nada de sobrenatural até agora, não é verdade? Nenhum milagre. Como toda mamãe, o que eu vejo nesse episódio? O que Maria quer? O que as mães e os pais querem fazer com os filhos? Não querem? De vez em quando, vai menino, chegou a sua hora, não é? Brilha, não é? Detona, não é isso que a gente quer com os filhos? Então eu vejo Maria, né, nesse momento, como que querendo dar a deixa para Jesus, né? Vai. Chegou a tua hora, olha, eles não têm mais vinho, precisa ser feita alguma coisa. Tanto é que Jesus entende que ela quer que faça alguma coisa. Né? E Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, não está na hora ainda de eu fazer um sinal, um milagre público para chamar a atenção das pessoas. Maria, entretanto, se dirige para os servos da casa, para os funcionários, para os ajudantes, e ela fala, olha, está vendo Jesus? Se ele vos disser alguma coisa, façam tudo o que ele vos disser. E isso é a maior comprovação de que ela era realmente a dona do buffet. Não é verdade? Olha, ela chegou para o pessoal, para os garçons e falou, faz o que ele mandar. Quem que pode mandar em festa de casamento? Não é verdade? Quem que manda em festa de casamento? Noivo manda em festa de casamento? Não. Mãe do noivo manda em festa de casamento? Quem que manda em festa de casamento? A noiva, não é? E a dona do buffet. Se Maria não era a mãe da noiva, logo... Então, brincadeira, gente. Mas o fato é que, daqui a pouco, Jesus realmente se dirige para os servidores, para os funcionários, com uma ordem precisa. Encham de água as 6 talhas que se encontram na porta da residência, tá? Essas talhas, gente, esses vasilhames, vamos dizer assim, eram os locais onde ficava depositada a água para purificação, para os ritos de lavar a mão, lavar pé, era o estoque era a caixa d'água da casa ali armazenada na porta, tá? E aqui nós vamos começar a tentar entender melhor essa história e ver como que ela faz tanto sentido, porque o que Jesus ordenou para os funcionários parece não fazer sentido nenhum. Eles não estavam com problema de água. Eles estavam com problema de vinho. E Jesus vai e diz para eles o quê? Enche de água. Jesus podia ter dito, corre na mercearia e compra todos os vinhos que vocês tiverem e traga para cá. Mas Jesus disse, traz água para cá. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte. Às vezes na nossa vida, o que Jesus fala com a gente, né? A resposta que Jesus dá para a gente, não é a resposta mais lógica, a resposta que você queria ouvir. Se você está com problema X, você quer que a resposta seja lá no X, e não no A. Mas como é importante a gente aprender a obedecer. Os servos obedeceram, e aí eles foram buscar a água. E buscar a água não era uma tarefa fácil. Porque a água não chega encanada na torneira, lá na casa do casamento. A água está onde? No poço. Quem aqui veio da roça e já teve que tirar a água no poço? E sabe como é que é? É fácil tirar a água de lá? Ó, o braço, né? Sobe, aquele balde sobe balançando, caindo tudo. Quando chega, só um pouquinho, né? Quantos litros aquele pessoal teve que tirar para encher as talhas, hein, gente? Ó, olha essa pintura aqui. É assim que você imagina? As talhas lá, ó. 6 talhas, né? É assim que você imagina? Não, né? Sabe por quê? Porque nós sabemos que cada talha tinha entre 2
e 3 metretas. Metretas é uma medida para líquidos. Tá? Essa medida é o equivalente a algo em torno de 40 litros. Cada talha tinha 2 ou 3. Significa que cada talha comportava aproximadamente quanto, gente? Até 120 litros, tá bom? Quanto que vai dar isso, gente? Cada uma delas, são 6. Quantas? Quanto que vai dar? Olha lá a minha conta. E algo em torno de 480 a 720 litros foi a tarefa que Jesus deu para esse pessoal. O poço fica lá no centro da cidade, lá na praça. Eles tinham que ir lá, balde, trazer, voltar. Balde. Quanto tempo eles gastaram nessa tarefa? Eu não sei. E a segunda lição que eu quero tirar disso aqui é que, às vezes, as coisas que Jesus nos pede não são fáceis de fazer. Não são fáceis. Jesus pode nos pedir coisas que parecem muito difíceis? Pode pedir. Mas se Jesus pedir, faz. Ok? Continuando a nossa história. Você pode pensar assim, Rafael, mas eu acho que esse vasilhame que está aí não cabe 120 litros. E eu duvido muito que existisse na época alguma vasilha que coubesse 120 litros. Essa foto aqui, ó, eu tirei lá no Museu do Azulejo, em Lisboa. Dá uma olhada nesse vasilhame. Então, não é difícil você imaginar que existia nessa época, sim, vasilhames com essa capacidade. Mas, detalhe, os vasilhames eram talhas. Não eram vasilhas de cerâmica. A talha é feita de pedra. E essas talhas eram muito comuns no território dos judeus. Ainda hoje, tá? Quando a gente for junto lá em Caná da Galileia, nós vamos ver lá na cidade uma talha de pedra que foi encontrada lá numa escavação. Então é esse o objeto aí que está referido na Bíblia, né? É um objeto grande, talvez vocês consigam ver o corpo de algumas pessoas por trás, né? Cabe um homem inteiro dentro. Era esse objeto aí que Jesus mandou encher com o líquido. Então os servos encheram, e agora parece que vem ainda a ordem mais louca de Jesus. Encher a talha de água já era loucura. Mas Jesus fala para os servos, agora vocês peguem um pouco da água que vocês colocaram e leve ela para o mestre-sala. Só que o mestre-sala, gente, é o degustador do evento. É o, vamos dizer assim, vamos sofisticar, né, gente? É o enólogo. É o cara que experimenta os vinhos e a comida para dizer, tá excelente, tá aprovada, pode servir. E Jesus manda servir a água suja do poço para esse cara. É ilógico essa ordem ou não é? Mas aí eu não sei em que momento exato. Eu não sei se é na hora que a água foi tirada da talha. Eu não sei se é na hora que os discípulos, os servos estão levando a água para o mestre-sala. Eu não sei se é na hora que ele virou e caiu na boca. Porque às vezes o milagre de Deus, a gente nem sabe exatamente o momento que ele aconteceu. A gente sabe que aconteceu. Eu sei que na hora que ele experimentou, delícia. Foi isso que ele falou. Delícia. Aí ele ainda completou, olha, eu vou em todas as festas aqui da região, parece que é costume do pessoal servir primeiro o vinho, o quê? Primeiro serve o vinho melhor, depois que o pessoal já bebeu bastante, aí joga o vinho pior. Agora aqui nessa festa vocês fizeram o contrário. Primeiro vocês serviram o pior vinho e o melhor foi reservado para o final. Com esse, gente, Jesus deu início aos seus sinais da vida pública. O evangelista João vai falar que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Esse milagre não teve uma repercussão pública. Quem que ficou sabendo desse milagre? Apenas os servos, que viram todo o processo, né, comprovando aquilo que Jesus tinha dito, que ainda não era chegada a hora dele de aparecer publicamente. Mas esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. E uma pergunta que eu sempre me coloco, não sei se vocês estão fazendo essa pergunta nessa hora, é: por que o primeiro milagre de Jesus tinha que ser justamente numa festa? Faz muito sentido?
transformar água em vinho, isso é significativo para ser o primeiro milagre de Jesus? Se eu fosse escrever essa história, com certeza o primeiro milagre de Jesus ia ser na igreja. Não é um local mais interessante, no meio da multidão, ia ser curar um cego, olha que milagre de valor social, relevante, significativo. Né? Na nossa cabeça, salvar essa festa, e parece que não tem muito sentido. Mas eu quero te dizer que esse milagre é a cara de Jesus. Esse milagre é a cara de Jesus. Esse milagre exemplifica muito bem o que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Trazer transformação. Nada como o primeiro milagre ser transformar a água em vinho. O que Jesus veio fazer? O que Jesus? Ele mesmo fala, olha, eu vim ao mundo para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, eu vim para trazer alegria, eu vim para trazer festa para a vida de vocês, claro que vai ter problema, mas eu vim para que vocês tenham uma vida feliz, uma vida plena. O que Jesus está fazendo nessa festa? Não é exatamente isso? Jesus está garantindo a continuidade da festa. Então esse milagre é realmente a cara de Jesus, trazer transformação, trazer alegria, trazer festa. Nós começamos a pintar aqui um Jesus muito diferente do que a gente conhecia. Um Jesus meio quadrado, né? Muito retinho, Jesus que fala muito sério. Né? O primeiro milagre de Jesus foi aonde? Numa festa. Né? Jesus fez o necessário para que a festa prosseguisse. E aí, depois desse milagre, em Caná da Galileia, Jesus ele retorna para a cidade de Cafarnaum, junto com seus discípulos, não fica ali muito tempo, e logo ele vai para uma outra festa. O povo judeu, gente, é de festa em festa. Sempre que possível tem festa. Ele vai para comemorar a festa da Páscoa dentro de Jerusalém. Tá? Essa é a primeira festa da Páscoa que Jesus vai comemorar durante o ministério dele aí. E lá em Jerusalém, sim, ele deu início aos seus sinais públicos. Lá ele fez milagres, lá ele ensinou as pessoas, lá ele entrou no templo e fez uma confusão quando encontrou o templo com uma finalidade diversa, não era mais a casa de Deus. Lá as pessoas olharam para ele e começaram a se perguntar, lá em Jerusalém, que Jesus é esse? Será que esse é o Jesus que a gente está aguardando? Será que ele é o Messias esperado da parte de Deus? Começou, inclusive, a ter um burburinho na cidade. Sabe aquela fofoca que passa rapidinho de um para o outro? Olha, quem que é esse aí? De onde que ele vem? Você viu os milagres que ele fez aqui? E esse burburinho chegou num órgão da estrutura de governança do povo judeu que se chama Sinédrio. Já escutaram falar desse órgão? Esse órgão é uma mistura de STF com o executivo e legislativo. Imagina, se ter os três separados já faz isso aqui, imagina ter os três juntos. Porque o Sinédrio, ele ao mesmo tempo, ele fazia leis, ao mesmo tempo ele administrava questões superiores da vida do povo e também julgava. Ainda fazia mais uma coisa, era a faculdade de teologia, porque interpretava também os preceitos religiosos. Ou seja, o Sinédrio é todo o poder. O Sinédrio tem esse nome porque era composto por 70 membros. O STF é composto por quanto? Imagina 70, doutora. E esses 70, eles eram escolhidos da seguinte forma, eram a elite do povo judeu. Os homens, os representantes das melhores famílias, das mais abastadas, das mais tradicionais, das mais ricas, eles eram escolhidos para compor o Sinédrio. O Sinédrio, ele era presidido por uma pessoa cujo cargo é muito conhecido nosso, mas agora você vai entender melhor. Quem que preside o Sinédrio? Quem que preside o Sinédrio é o sumo sacerdote. Então, quando você escutar o sumo sacerdote, ele é a espécie de presidente do Sinédrio. Chegou lá no Sinédrio, o que Jesus estava fazendo em Jerusalém?
Inclusive chegou ao conhecimento de um dos grandes ali, um dos mais importantes do Sinédrio, um homem chamado Nicodemos. E esse homem, então, ele resolve tirar isso a limpo, logo no começo do ministério de Jesus. Ele vai atrás de Jesus, mas ele usa um procedimento assim bem subreptício. Ele vai atrás de Jesus durante uma noite para questionar Jesus a respeito do que ele estava escutando, da fofoca toda e dos boatos. Tá? Olha aí, eu até trouxe também para vocês uma imagem do encontro de Jesus com Nicodemos. Né? Tá vendo aí o Jesus se encontrando com Nicodemos de noite? Foi assim que você imaginou mesmo, Arthur? Tá certinho? Não? O que foi que tem de errado aí, gente? Hã? Tá lá o Jesus, né? Olha lá aqui. Hã? Qual o problema do Jesus aí, gente? Hã? Tá muito bonitão, não tá não? Então vamos corrigir esse Jesus, né, gente? Pronto. Aí. Pronto, agora sim, era isso que vocês estavam querendo. Então Jesus, nessa noite, ele se encontra com Nicodemos, e como toda autoridade, vocês já viram como são as autoridades, né? Nicodemos começa aquele discurso todo polido, todo eloquente. Olha como Nicodemos, ele sabe, ele é um tribuno, olha como ele começa. Jesus, na verdade, tu és um mestre. Aliás, ninguém poderia fazer as coisas que tu fazes se realmente não fosse enviado da parte de Deus. Não há dúvidas a respeito disso, não é? Olha como ele é polido, ele começa a fazer aquele discurso longo. Só que Jesus, gente, Jesus não é assim não. Jesus é prático e objetivo. Quando Nicodemos começa com aquele discurso todo, Jesus vai logo na testa dele, pá! Fala assim, Nicodemos, ninguém verá a Deus se não nascer de novo. Nicodemos, é preciso nascer outra vez. Imagina a surpresa de um homem culto, religioso, que sabia tudo, porque infelizmente, às vezes, né, nós nos colocamos assim, né, eu sei tudo, né, eu já sou religioso, já vou na igreja, então eu não tenho mais nada para aprender. E agora Jesus vem para Nicodemos com alguma coisa que é muito estranha para ele. Nicodemos nunca tinha escutado falar isso. Nascer de novo? Você já escutou essa expressão? Né, mas para Nicodemos era uma completa novidade. O que significa, aliás, que esse conceito não fazia parte do judaísmo. Jesus ele não vem só na linha do judaísmo para manutenção das coisas como elas são, não. A gente vai ver que Jesus ele tem coisas para trazer, tem novidades. Né? Então Jesus traz um conceito novo. Nicodemos, você tem que nascer de novo. A resposta de Nicodemos para Jesus, como? Eu já sendo velho, eu posso voltar, Jesus, para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Parece até inocente a pergunta de Nicodemos, né? E aí Jesus vai explicar para Nicodemos, olha, Nicodemos, quem nasce na carne, ou seja, esse nascimento que você está falando, o parto biológico, né? Quem nasce na carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E as coisas de Deus se compreendem espiritualmente. Elas não se compreendem nesse mundo físico, material. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos é o seguinte, você pode ser religioso, você pode ser ateu, você pode ter lido a Bíblia ou não, você pode vir de uma família tradicional, você pode ter valores ou não, ser rico ou pobre, todos nós temos que nascer de novo. Em algum momento da nossa vida, se a gente quiser ver o reino de Deus, nós temos que nascer de novo. O que é o nascer de novo? É um momento. É um momento de que os olhos são abertos, não os olhos físicos, né, mas os olhos espirituais. E de repente as coisas começam a fazer sentido. De repente aquilo que você não entendia é como se caísse a ficha. O novo nascimento, o significado dele é eu estou indo numa direção e, de repente, eu passo a ir em outra direção. Nascer de novo é recomeçar. É recomeçar a vida com outros olhos, com outros valores. Quais valores? Não aquele seu. Sabe aquele valor do eu, do sou poderoso, do vou virar a mesa, aqueles valores todos que a gente tem. Né? Nascer de novo é começar com os valores que Jesus vai nos ensinar. Isso é o nascimento, o novo nascimento. E é nesse contexto, dessa conversa com Nicodemos, que vai surgir
o versículo mais famoso da Bíblia, que está lá em João 3,16. Muita gente sabe de cor, né? Quem souber pode falar comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em conclusão, o que é nascer de novo? É o que Nicodemos precisava fazer. Ele foi lá para perguntar para Jesus se ele era mesmo o cara, se ele era o Messias. E Jesus termina dizendo o seguinte: olha, todo aquele que crer que o Filho de Deus é o Messias enviado, é o Salvador, terá a vida eterna. Ok? Terminamos a nossa aula por aqui, para na aula que vem a gente conhecer aquela cidade que Jesus morou mais tempo. E eu vou fazer um convite com vocês, nós vamos literalmente assim, entrar por aquela cidade, andar naquelas ruas. Será que tem lá algum lugar que Jesus visitou? Quem sabe uma casa que pode estar ligada à história de Jesus? Nós vamos fazer tudo isso na próxima aula, a aula número 5, né, gente? A aula de Cafarnaum, ok?